Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores tempestades da história da literatura recente. A controvérsia em torno de Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie, e a pergunta que não quer calar, mesmo décadas depois, é: o Rushdie foi pego de surpresa? Ele era tipo um provocador que sabia exatamente o que estava fazendo? Ou um artista que simplesmente não viu o trem vindo na sua direção? É uma ótima pergunta e para tentar responder, a gente tem uma fonte principal muito boa. É uma conversa com Homi Bhabha, que é um acadêmico super respeitado e, mais importante, era um amigo pessoal do Rushdie. Exato. Ele nos dá um olhar de dentro, de quem estava ali, sabe? Um pouco antes da explosão toda. Então, a nossa missão hoje é desvendar as camadas dessa história. A cabeça do autor, o clima da época e a mecânica de como uma obra de arte virou uma crise mundial. Exatamente. E o caso dos versos satânicos ele é mais do que só uma briga sobre um livro. É o estudo de caso perfeito de como a arte pode bater de frente com a política, com a fé, com as tensões de uma sociedade. Totalmente. Mostra como o significado de uma história pode, assim, escapar completamente das mãos de quem a criou. Essa é uma distinção fundamental, né? A história de um livro não é só o que o autor escreveu, mas também como as pessoas leram. E nesse caso, nossa. Ok, vamos começar do início. Tem uma cena que o Homi Bhabha conta que pra mim diz tudo. Um jantar em Islington, em Londres, um pouquinho antes do livro ser publicado. Ele tinha acabado de receber uma cópia adiantada. Sei. O livro era o assunto da mesa. Era o elefante na sala, literalmente. E o Bhabha descreve um Rushdie assim, absolutamente apaixonado, falando sem parar sobre a obra. Mas o interessante é sobre o que ele falava. Ele detalhava as citações que usou, a arquitetura dos personagens. A técnica, né? Isso, a técnica literária, como a história se amarrava. Era a conversa de um artesão obcecado pelo seu ofício, sabe? Mergulhado nos detalhes da criação dele. E o mais revelador que o Homi Bhabha aponta é o que não foi dito naquela noite. Em nenhum momento daquela longa conversa o Rushdie sequer tocou no assunto de uma possível polêmica. Sério? Nada. Não teve será que isso vai dar problema? Ou acho que vou me meter numa encrenca por causa deste capítulo? Zero. O foco dele era 100% artístico, quase acadêmico. Ele tinha estudado aqueles textos religiosos a fundo em Cambridge e para ele estava usando esse material para criar o que o Bhabha chama de uma fábula fantasmagórica. Uma fábula fantasmagórica. Gosto disso. Mas espera aí. Fábulas não costumam gerar uma sentença de morte internacional. Então a gente tem um autor completamente imerso na parte técnica, quase cego para o potencial explosivo do que ele estava escrevendo. Isso parece... Um pouco ingênuo, talvez. um pouco ingênuo. Ou talvez só muito focado. É a velha questão do artista na sua bolha criativa, né? Do ponto de vista dele, ele estava dialogando com uma tradição literária filosófica. O problema é que o livro não foi lançado numa biblioteca silenciosa. Ele caiu no mundo real. E o mundo real da Grã-Bretanha dos anos 80 era tudo menos silencioso. O que levanta a pergunta óbvia. Se a intenção dele era puramente literária, de onde veio toda essa fúria? Exato. Para entender isso, a gente precisa sair da cabeça do autor e olhar para o mundo onde o livro dele caiu. E o Bhabha pinta um quadro bem sombrio da Grã-Bretanha daquela época. Ele descreve um momento de tensão e grande desvantagem para muitas comunidades de imigrantes. E não era uma tensão abstrata, né? Era algo do dia a dia. A gente está falando de racismo aberto, discriminação na justiça, na saúde. Tinha um processo que Bhabha chama de incrivelmente injusto e demorado para trabalhadores do Paquistão ou da Índia trazerem suas famílias. Era uma luta constante. E a linguagem refletia isso. A fonte menciona o uso de termos como wogs e a violência dos ataques a paques, o tal do paquibashing. Era um ambiente de cerco. A comunidade sul-asiática se sentia sob ataque o tempo todo. Exatamente. E esse contexto é a chave de tudo. A atmosfera era elétrica. O Homi Bhabha tem uma memória pessoal muito forte disso, de participar de manifestações em Londres, onde o sentimento era de pânico real. Nossa. Ele descreve as pessoas se agarrando nos policiais para se sentirem seguras ao passar por áreas de extrema-direita. Isso era impensável para manifestantes de esquerda na época,
que viam a polícia como adversária. Isso mostra o nível do medo. A tensão era palpável. Então, nesse caldeirão prestes a explodir, cai um livro de 600 páginas, super complexo, irônico, que brinca com temas sagrados. Pensa nisso do ponto de vista de quem está apanhando na rua. Para uma comunidade que já se sentia caricaturada, demonizada, a chegada de um livro escrito por um dos seus, um autor de origem indiana, que parecia fazer uma paródia da situação, Foi a gota d'água. foi a gota d'água. Não importava que as simpatias do Rushdie estivessem com os migrantes. A percepção de muitos foi, até você, justo agora, o livro aterrissou num campo minado. Um campo minado social? Ok, isso explica o ambiente. Mas como é que a faísca se espalhou tão rápido? Não foi como se todo mundo corresse para a livraria, lesse o livro e ficasse ofendido. A coisa foi mais organizada, né? Totalmente. E aqui a gente entra na mecânica da controvérsia, que é uma aula de como construir uma crise. O segredo não estava no livro em si, mas em fragmentos dele. O que aconteceu, como a fonte revela, é que partes do livro eram retiradas de contexto e distribuídas em várias mesquitas durante as orações de sexta-feira. Nossa, isso é genial e terrível ao mesmo tempo. É devastador. Pensa só. De um lado você tem um romance denso, cheio de ambiguidade, de ironia. Do outro, um panfleto com as 3 frases mais chocantes que alguém conseguiu encontrar, arrancadas do contexto. Qual dos dois vai se espalhar mais rápido? Exato. É uma guerra de informação que o livro perdeu antes de começar. O Baba até comenta que, na época, muito mais gente se gabava de ter queimado o livro do que de fato ter lido. E o local escolhido para distribuir esses trechos não foi por acaso. As orações de sexta-feira. Precisamente. É um momento de comunhão, de alta vulnerabilidade espiritual. Quando um imã, uma figura de autoridade, lê esses trechos isolados no meio de um sermão, num espaço sagrado, a reação é visceral. A percepção foi cimentada ali. Com certeza. A fonte descreve a situação como profundamente inflamável. Para milhares de pessoas, os versos satânicos não era mais uma ficção, era aquele pedaço de papel blasfemo. E essa chama, acesa em lugares como Bradford, não ficou só na Inglaterra. Virou um incêndio global. A fonte mostra a conexão direta. Os grupos de protesto em Bradford procuraram ajuda na embaixada e na mesquita iraniana em Londres. E ao fazerem isso, eles inseriram a briga numa arena geopolítica muito maior. É importante lembrar que o mundo islâmico não é um bloco único. Naquela época, tinha uma disputa de poder muito forte entre diferentes centros de influência. Ah, interessante. A fonte aponta especificamente a rivalidade entre o Cairo, no Egito, um centro tradicional do pensamento sunita, e o Irã, que era o epicentro da Revolução Xiita e buscava se afirmar como líder do mundo muçulmano. Então os versos satânicos virou uma arma nessa disputa. Exatamente. A controvérsia não surgiu no vácuo. Ela foi sequestrada e amplificada por essa política global da teologia. O Ayatollah Khomeini, no Irã, viu uma oportunidade de ouro para se posicionar como grande defensor da fé. Passando por cima de todo mundo. Passando por cima de centros mais tradicionais. A fátua, a sentença de morte, foi tanto um ato religioso quanto um movimento de xadrez geopolítico. O livro virou um peão num jogo muito maior. É incrível como as coisas se conectam. E avançando no tempo, o próprio Rushdie refletiu muito sobre isso. A fonte menciona uma entrevista mais recente, em que perguntaram a ele sobre ataques terroristas e se eles diziam algo sobre o Islã. Sim, e a resposta dele, que a fonte descreve como ponderada e interessante, é muito precisa. Ele diz que esses atos não revelam nada sobre o Islã como um todo, mas revelam muito sobre o legado da Arábia Saudita e do Irã. Ele aponta para uma geração específica, né? Isso. Uma geração que foi educada por uma versão muito particular e politizada da religião, financiada e exportada por esses regimes. Ele traça uma linha direta. E muitos analistas concordam com essa visão. Sim, o papel da Arábia Saudita com seus petrodólares, financiando uma visão ultraconservadora do Islã no mundo todo, é visto como extraordinariamente importante para entender o cenário atual. Mas é uma conversa complicada de se ter no Ocidente. Muito.
A fonte adiciona essa camada, lembrando que muitas vezes isso é silenciado por causa do petróleo e das antigas amizades e alianças estratégicas com a monarquia saudita. É um nó. Com certeza. E voltando ao Rushdie como escritor, o que um trauma desse tamanho faz com a obra de um artista? É fascinante ver como isso ecoou nos livros que ele escreveu depois, como Leste-Oeste, ou até no infantil Aaron e o Mar de Histórias. Sem dúvida. O trauma tá lá. Mas o que eu acho ainda mais fascinante é como ele processou isso não apenas como trauma, mas como uma confirmação das ideias dele. Em seus textos, ele começa a descrever Londres se transformando, se tornando cada vez mais parecida com uma Bombay da sua infância. Ele até cria uma palavra para isso, né? Cria. Elowen, de Owen, que é o jeito sul-asiático de pronunciar Londres. É uma Londres tropicalizada, mestiça, híbrida. É incrível como ele pega essa experiência e a transforma em arte de novo. Ele não se fecha, ele observa. E essa é a grande ironia que fecha o círculo. O livro, na sua essência, sempre foi sobre isso. Sobre tradução, sobre migração, sobre o que acontece quando culturas se misturam e se chocam. É sobre a dor e a criatividade que nasce desse processo. E, de uma forma brutalmente literal, a própria recepção do livro encarnou seu tema. Uau! A controvérsia Drubal foi a maior e mais terrível performance da tese do próprio Rushdie. Ela demonstrou na prática a criatividade e a crueldade que ele dizia existir na condição do migrante. O mundo real encenou o drama que ele estava escrevendo. A vida imitando a arte da forma mais trágica possível. Ok, resumindo o que a gente desvendou hoje. Tudo indica que Rushdie estava focado na arte dele, não em causar um incêndio. Mas o livro caiu num terreno social hipersensível na Grã-Bretanha. A chama foi acesa e espalhada por desinformação, usando trechos fora de contexto. E o incêndio virou global porque foi usado como combustível em disputas de poder geopolítico e teológico que não tinham quase nada a ver com literatura. Exato, resumo perfeito. E para terminar, eu queria deixar uma pergunta no ar, inspirada por essa história toda. Ela nos força a confrontar uma questão fundamental. Quando uma obra de arte atravessa fronteiras culturais, religiosas, políticas, especialmente em tempos de tensão, quem é o dono do seu significado? É o autor com a sua intenção, sua técnica, sua arte, ou é a comunidade que a recebe, com seus medos, suas feridas e suas lutas? A história dos versos satânicos sugere que o significado nasce exatamente na colisão violenta entre esses dois mundos. E essa é uma questão que hoje, com a internet e a polarização, é mais relevante do que nunca.